Quero pelo Zé Carlos, que é, neste momento, o sindicalista mais antigo da sala. E a senhora enfermeira Maria Augusta, que é um gosto, uma honra, telecomunicadora, que eu não tenho bem a certeza se tenho noção do impacto que teve na minha reestruturação de personalidade, mas posso lhe garantir que teve muitas expressões suas, aprendi muitas coisas que me custou muito na altura aprender e que de facto, uma das que eu uso todos os dias com a minha equipe é que o trabalho se faz com quem está. Muito obrigada. Depois, eu queria a minha apresentação. Sim, pode. Muito obrigada. Pronto. Os slides só servem para ajudar a enquadrar. A enfermeira Maria Augusta enviou-nos uns tópicos e como ela própria e nós também já assumimos os dois, é impossível falar de todos aqueles tópicos em 12 minutos e eu tenho tendência também a fugir ao tempo. Portanto, o que é que nós estamos a pensar? O que é que nós queremos para a profissão nos próximos 10 anos? Quais são os desafios e os caminhos para a regulação laboral e profissional? E isto deve obrigar-nos a descer aquilo que é a nossa essência. Nós, na prática, eu vou utilizar 3 eixos, não vou dizer antes quais são, mas são mais ou menos os mesmos que o Carlos também usou. E o que vos quero dizer é que, na prática, nós temos que regressar às origens, à base. Nós temos uma ordem dos enfermeiros desde 1998, crescemos muito do ponto de vista do quadro conceptual, definimos as competências, atualizámos as competências, definimos a espinha de individualização das especialidades, definimos as competências específicas dos especialistas, definimos competências acrescidas e neste momento certificamos isso tudo. Num processo de certificação que podemos comprovar mais ou menos, mas que na prática nos dá um documento que nos reconhece a capacidade de intervenção em determinadas áreas muito específicas. A questão é, o que é que isso trouxe de valor para o resultado final, para os enfermeiros e para a sociedade? É que a sensação que eu tenho é que nós continuamos a colecionar papéis e que o conhecimento de facto tem que ser transformador do comportamento e o que nós estamos a fazer é a dizer que temos muitas coisas, conseguimos ter uma lista de substratos para poder concorrer e chegar a determinados postos e a determinada hierarquia da profissão, mas depois isso mudou a forma como nós exercemos a profissão e como nós a afirmamos na sociedade. E a primeira questão que se me coloca é, o Zé Carlos usou o exemplo do canalizador e eu pergunto, algum cidadão vai procurar um enfermeiro se não souber a quem lhe pode oferecer? E a questão é, se o enfermeiro ainda não mostrou à sociedade o que é que lhe pode oferecer, se o enfermeiro não tem exercício autónomo, e quando eu digo autónomo, não estou a falar da autonomia da profissão, porque essa já está na legislação reconhecida. Nós é que não a assumimos ainda com autonomia. Nós continuamos a ter uma profissão que se foca no trabalho em equipa, em equipas estruturadas e em equipas que prestam serviços, sobretudo no âmbito das intervenções interdependentes. As intervenções autónomas são aquelas que levam a sociedade, os empregadores, a valorizar o resultado do trabalho. Nós não fomos capazes de lhes transferir o papel, dos cursos, das competências adquiridas para uma oferta de um serviço objetivo que tenha valor e que a sociedade tenha vontade de ir pagar. Enquanto nós não fizermos isso, ninguém vai valorizar o trabalho dos enfermeiros, porque na prática o trabalho dos enfermeiros é aquele que permite que outros afirmem a sua produção e que tenham os seus rendimentos. Portanto, as mudanças são necessárias para garantir, por um lado, a autonomia profissional em equilíbrio com a complementariedade. Eu não estou com isto a dizer que nós vamos deixar a área da complementariedade, mas nós temos que trabalhar ao mesmo nível de igual circunstâncias. Nós não podemos continuar a ter grupos governamentais que são criados especificamente para definir as políticas de saúde que têm 10 médicos e enfermeiros. Porque senão eles estão a definir aquilo que querem fazer na sua área profissional
sem ouvir aquilo que são as especificações dos enfermeiros. Com uma agravante é que os enfermeiros garantem o trabalho deles. Se desaparecerem do mapa os enfermeiros, grande parte do trabalho dos médicos não é possível operacionalizar-se. Não estou a dizer com isto nenhuma conflitualidade entre médicos e enfermeiros, porque há outros profissionais que também eles são fundamentais até para nós podermos trabalhar. Portanto, não é aqui uma questão de competição entre profissões. É uma questão de, nas métricas avaliativas, nos resultados da produção, nós somos alguém que contribui para os resultados dos outros e temos que mudar isso rapidamente. Não vou entrar muito mais para nós, porque senão nós não conseguimos chegar ao ponto. Que mudanças regulatórias vão sustentar mais a autonomia? Eu acho que vai ser preciso haver um equilíbrio entre a prática independente e o trabalho em equipa multiprofissional. E nós temos que começar a trabalhar para ajudar os enfermeiros, já desde a sua formação inicial, a criar o seu próprio negócio, o seu próprio emprego, a ter sociedades profissionais, para conseguir afirmar na sociedade o que se faz e também mostrar que aquilo que nós fazemos é aquilo que os utentes, com a idade, não é? As pessoas com o conhecimento vão precisar. O que eles precisam, nós temos para oferecer. O outro sistema tem a ver com o sistema educativo e com a questão da integração do ensino no ensino universitário, que, à partida, é uma grande vantagem. Nós passamos a trabalhar de igual para igual, pelo menos ao nível da academia, passamos a ter, pelo menos, oportunidades próximas de ter investigação, de ter trabalho conjunto em equipas multiprofissionais e, portanto, trabalhar ao mesmo nível que as outras profissões. Concordo que, de facto, nós devíamos começar a iniciar, não com uma licenciatura, mas com um mestrado, para precisamente não termos uma posição que ponha em causa também o valor remuneratório, porque ninguém se desengane, melhor dizendo assim, que nós vamos ter tabelas remuneratórias equivalentes a outros profissionais, porque para eles nós somos braçais. Eu sei que estou a ser dura na afirmação, mas esta é a realidade. E nós ao percebermos que é assim que somos tratados e nos rebelamos contra isso e encontramos mecanismos para alterar isso, ou então vamos continuar a ser, entre aspas, na maioria das vezes, alguém que está lá para servir a produção de outros entendidos que até priorizam as atividades e que nem sequer valorizam, na maioria das vezes, aquelas que as pessoas precisam, que estão aos nossos cuidados e que nós muitas vezes não conseguimos exigir que sejam cumpridas. A outra questão que eu queria dizer é que o ensino tem de fazer uma revolução. Eu não pude deixar de ouvir a última mesa um bocadinho de copos. E a questão é que nós evoluímos muito em formação técnico-científica, evoluímos muito na capacidade de conceptualização, de cuidados, de novas técnicas, mas não preparamos os nossos enfermeiros para uma coisa que é a base da nossa profissão, que é a relação terapêutica. Nós temos miúdos cada vez mais imaturos, típico de uma sociedade, que toda a gente reconhece em todas as profissões. O problema é que o nosso trabalho implica a relação com as pessoas, implica ter uma formação de personalidade estruturada que nos permita ter maturidade para lidar com o sofrimento, com a morte, com o desespero, com a ética. E o nosso ensino tem-se centrado em quê? Tem-se centrado na técnica, na ciência, no conhecimento. O que é que acontece? O conhecimento só é importante quando ele muda os comportamentos das pessoas. E nós, neste momento, não estamos a fazer essa mudança. Estamos a formar licenciados, mestres, doutores. Nós não estamos a fazer a mudança estrutural de personalidade. Isso não vai mudar o que se passa nos contextos de prática clínica. Com a agravante, há uma separação entre a academia, entre o ensino e a prática clínica, e os contextos de prática clínica estão cada vez mais hostis, mais difíceis de fazer essa aprendizagem. Eu digo que quando comecei a prestar cuidados com um colega com mais maturidade, com pelo menos 40 anos de idade e 20 anos de experiência. Hoje, no serviço de medicina, um recém-licenciado vai prestar cuidados com um auxiliar. Quem é que vai ensinar as últimas técnicas e os macetes? O auxiliar. Só vamos perder capacidade de afirmação e da assunção do nosso espaço de liderança no processo de prestação de cuidados.
A enfermeira Augusta já está anotada e eu vou passar ao ponto 3, que é a da revisão do quadro legal e das condições de trabalho e de legislação. Nós temos que organizar o tempo de trabalho assumindo que ele tem que ser flexível. E tem que ser flexível porque nós já não estamos no mundo encantado dos brinquedos, em que nós queríamos que o mundo fosse perfeito, ideal, e que perspectivamos uma enfermagem para um mundo que não existe, só sobrevive quem se adapta. E nós temos que ter essa capacidade. E não estamos a ter, porque os ambientes, como não valorizam, reduzem o número de enfermeiros que estão ao serviço. E a questão começa aonde? Dentro. Nós temos um enfermeiro diretor, temos uma direção de enfermagem, temos um enfermeiro gestor, temos pessoas em cargos de direção que estão lá para quê? Para salvaguardar as condições de exercício dos profissionais de enfermagem para garantir cuidados de enfermagem de qualidade. É isso que estão a fazer? Salvo honrosas exceções? Não. O que estão a fazer é servir o sistema, garantir que continuamos a ter prestação de cuidados, forçando os enfermeiros a fazer horários ilegais, sem defender as condições de trabalho, para que, de facto, o trabalho dos enfermeiros seja visível para a sociedade e seja visível, sobretudo, para os doentes. E isso destrói a profissão e leva os enfermeiros a fazer o quê? A abandonar a profissão, ou então a ir trabalhar para outros países onde pagam o dobro e onde têm uma vida organizada e onde conseguem ter um horário de trabalho e ter família. Concluindo, e eu não vou acrescentar, só quero deixar aqui alguns pontos mais de reflexão. É preciso nós definirmos prioridades transversais, caminhos a percorrer e quais são os próximos passos. E perceber quem são os interlocutores. Todos, em princípio. Claro que não vamos todos pensar isto. Nem toda a gente pode estar a fazer conceptualização. Mas nós precisamos de todos e cada um em cada sítio para afirmar a profissão e para mostrar que aquilo que fazemos faz a diferença para as pessoas. Para isso é preciso capacitar os enfermeiros desde o ensino para o exercício de profissão liberal, para liderar equipas multiprofissionais. Nós temos que nos atirar à liderança de equipas multiprofissionais e não são os outros que têm medo de nós, somos nós que muitas vezes não nos afirmamos mesmo no nível de igualdade, somos nós que nos encolhemos e que nos sentimos diminuídos. Apoiar o empreendedorismo em enfermagem e a criação de sociedades profissionais e a negociação de convenções com o Estado e com as seguradoras. Não é todos os enfermeiros que vão conseguir fazer isso, mas tem que haver um grupo de enfermeiros que ajude a fazer este percurso e que desbrave este caminho. Migrar o ensino de enfermagem para o ensino superior universitário para não termos dois níveis de ensino e dois tipos de enfermeiros, os enfermeiros de nível 1 e os enfermeiros de nível 2. Formar para a autonomia, quer no nível da formação inicial, quer da formação ao longo do percurso profissional. Nós não podemos ter enfermeiros que ainda hoje dizem: não sei para que é que vou fazer uma especialidade, se depois da especialidade eu faço o mesmo do que tu. Enquanto nós pensarmos assim, não vamos ter nada, não vamos valorizar a diferenciação profissional. Não há carreira que pague isso, nem há tabela remuneratória que pague isso. A carreira progressiva que valoriza a diferenciação, que quer um nível de competências especializadas e que quer competências acrescidas, tem que ser pagas. Nós continuamos a dar as nossas competências diferenciadas pro bono às instituições. Nós temos milhares de enfermeiros a trabalhar como enfermeiros especialistas, a manter os serviços abertos, nomeadamente as maternidades. Posso dizer que nas maiores, algumas das maternidades têm mais de 25% dos enfermeiros especialistas de saúde materna a manter a maternidade aberta e a ser pagos como enfermeiros de cuidados gerais. Quem é que aceita isto? Nós todos. A última coisa, lutar por um quadro regulador que permita a previsibilidade da organização do tempo de trabalho, a flexibilidade para trabalhadores e empregadores e condições de exercício que salvaguardem a deontologia profissional e os direitos de cidadãos a cuidados de qualidade. Eu não quero uma ordem que persiga enfermeiros. Eu quero uma ordem que persiga as instituições que não cumprem as condições para o exercício. Eu quero uma ordem que, se tiver que perseguir enfermeiros, que persiga quem não cria as condições para que o exercício dos outros todos seja possível dentro daquilo que é o nível de qualidade mínimo, porque eu já lhes estou a pedir aquilo que é o ideal do mundo dos mercados de Muito obrigada.